Boa noite, começa agora para as 22 cidades do Acre, mais um Ideias da Aldeia. Eu sou Diogo Soares e no programa de hoje eu vou estar conversando com o Arthur Leite, ele que é secretário municipal de Meio Ambiente da cidade de Rio Branco. Seja bem-vindo a Ideias, Arthur. Obrigado pelo convite, agradeço o espaço e vamos lá tornar essa conversa agradável para todos, né? Com certeza. Arthur, você é secretário de Meio Ambiente do município de Rio Branco, mas me parece que não pode ser chamado de secretário ainda, porque ainda é uma gerência, de acordo com a estrutura antiga da prefeitura. É isso? É uma gerência? É uma secretaria? Como é que está o meio ambiente na prefeitura hoje? Olha, hoje é uma gerência que vai virar secretaria. A reforma administrativa antiga que foi feita transformou a então CEMEIA na GEMA, que é a Gerência de Meio Ambiente. Mas é uma estrutura que, pelo que a gente tem visto, não é funcional. É uma estrutura que não tem autonomia, que estava em estado precário, uma série de dificuldades, e a intenção da nova gestão é fazer voltar a Secretaria de Meio Ambiente, tanto a de Meio Ambiente como a de Agricultura, que hoje é uma caixinha dentro da Gerência de Meio Ambiente, ou seja, é menos prestigiada ainda que a questão ambiental. E aí me parece que só está faltando uma regulamentação pela Câmara dos Vereadores para que essa mudança seja implementada, é isso? Isso, está sendo feito todo o trabalho jurídico de reformatação desse desenho, né? Tem toda uma equipe trabalhando aí e em breve eu acho que esse projeto está indo para a Câmara para a gente poder ter essa situação resolvida. O Arthur, hoje é dia 23 e a gente acabou de passar pela Semana da Água, né? Várias atividades aconteceram com a união de vários órgãos governamentais e também de representantes da sociedade civil. Como é que você enxerga essa parceria feita entre governo, entre sociedade civil, para a questão da água? Qual que é a importância de se discutir esse tema? Eu acho que a questão da água hoje é um ponto que a gente tem que começar a olhar ele com outros olhos. Aqui na Amazônia a gente é criado muito com essa coisa da abundância que se tem por chover muito, por ter muitos rios, com a impressão de que isso não vai faltar nunca. Então a gente já começa a ver dados, ver situações que a gente tem que se preocupar. E a sociedade civil, ela tem cada vez mais que tomar esse espaço. Acho que um exemplo bem claro é a iniciativa da RAISFA, que é a Rede de Amigos de São Francisco, em relação ao igarapé. Todo o trabalho que foi feito. E na prefeitura a gente tem encontrado uma situação muito boa, que é da mobilização social. Várias instituições estão surgindo, associações de bairro, ONGs, grupos de amigos, enfim, pessoas que estão se juntando para tentar trabalhar a questão ambiental como um todo. E a questão da água no município, a gente já se depara com problemas sérios, como poluição, tanto lixo como de esgoto, né? A gente já tem um rio Acre bastante assoreado, e isso vai começando a comprometer toda uma bacia hidrográfica que existe aqui e que a gente não pode esquecer que a cidade depende do rio, né? Então hoje a gente teve uma passagem no rio Acre nos pontos críticos e tem muito trabalho a ser feito. Inclusive essa relação que a cidade tem com os rios, a gente sempre lembra do Rio Acre, em Rio Branco, por conta de ser o maior rio, né? O rio que corta a cidade inteira. Mas existem vários igarapés que estão numa situação crítica também, além do São Francisco, né? Com certeza. O prefeito Raimundo Angelim, quando a gente conversa, ele sempre disse que o problema maior é que a cidade de Rio Branco surgiu de frente para o rio. O rio era a estrada, as casas estavam de frente para o rio. E hoje a gente tem uma situação que a cidade virou de costas. E quando tu vira de costa para o rio, a gente pôde constatar isso na viagem agora, o lixo vai para o rio, o esgoto vai para o rio, e você passa a tratar o rio como uma coisa menor. Então tu tem uma inversão cultural de valores aí. A estrada passa a ser o foco principal, a rua, e o rio vira uma coisa, um lugar comum. Remediado. Onde você pode jogar seus dejetos. Quanto à situação do Rio Acre, ela é complicada, mas a gente começa a ver o caso do Igarapé do Judia. Muito complicado. Você vai ali no afluente do Judia, o Igarapé do Almoço, ainda não está tão feio, mas já tem a ocupação da área de preservação ambiental, já tem várias casas, vários esgotos caindo ali dentro. Você tem igarapés aqui, como Igarapé Fundo, aqui próximo a São Francisco, que se for mexer nele, se fosse, por exemplo, com legislação ambiental, tinha que mudar boa parte da estrutura, que a cidade foi construída em cima do igarapé. Você tem o igarapé passando entre as casas, então é crônico. Você chega lá, a situação de sujeira que você encontra ali é horrível. Arthur, existe alguma ideia, por exemplo, para essas casas que estão na beira do rio e que jogam seus dejetos dentro do rio e, inclusive, utilizam essa água para tomar banho, para comer, para o uso diário? Tem alguma estratégia
sendo pensada para se reverter essa situação, ou pelo menos para se minimizar? Olha, acho que cada bacia hidrográfica dessa tem que ser pensado como uma forma de um planejamento. Você tem todo tipo de situação na bacia hidrográfica. Você tem área rural, que o caso é só reflorestar. Você tem alguns trechos que a questão não é mais reflorestar, é manter intacto o que está ali. E tem áreas de ocupação urbana que são necessárias intervenções, como foi feito no Canal da Maternidade. São áreas pequenas que é possível urbanizar. E tem locais que não tem o que fazer, tem que tirar a população. Agora isso tem que ser uma coisa integrada. Vai tirar e vai levar para onde? Vai alocar essas pessoas como? O tirar essas pessoas, essa remoção urbana, não é uma coisa tão simples. Essas pessoas têm uma ocupação, têm um sistema familiar ali naquele bairro que envolve os parentes. Então você tem que trabalhar a cadeia do problema como um todo. E isso é uma coisa que é necessária. A gente vai ter que começar a encarar isso de frente. Né? Ninguém tem a fórmula mágica para resolver, mas a gente tem que começar a se preocupar com isso. E não só em resolver a questão do rio, mas também em resolver a vida das pessoas que estão nessa história. E aí, é uma responsabilidade do governo? É. Mas também é das pessoas. Porque todos que estão ali sabem que aquela área não é para ser ocupada. Mas vão para lá por falta de opções. Arthur, você acha que nesse processo a educação ambiental ela tem um papel fundamental? Ela exerce mesmo esse papel fundamental? Porque muito se fala da educação ambiental como algo essencial para esse tipo de mudança, até porque envolve a mudança da mentalidade das pessoas. Inclusive, recentemente foi lançado o adjunto de educação ambiental e cidadania em bairros que têm alguns desses igarapés como Judia, próximos. Qual que é a sua opinião sobre isso? Olha, a educação ambiental, para mim, é um processo que passa por tudo. Ela é o que a gente chama de tema transversal. Só que ela é um tema que é tratado muito focado na escola. A escola é o núcleo irradiador, mas ele tem que entrar para o bairro. Ela tem que entrar na nossa prática de vida. Não adianta a gente estar só falando com a criança se o pai em casa continua fazendo errado. O pai é um modelo para a criança. A criança vai aprender na escola que aquilo é errado, mas ela vai se espelhar também no que ela encontra em casa. E isso, Diogo, não é uma questão de renda. Né? Você vê, por exemplo, pessoas que passam em casa tirando lixo pela janela. Né? Eu lembro na limpeza do São Francisco, a gente estava na operação perto da ponte e o pessoal jogou um cachorro morto de uma caminhonete. Durante a operação? Durante a operação. Então, são coisas que você vê de postura que a educação ambiental ela tem que ser uma prática de vida. Né? Não é uma coisa formal para entrar somente em currículo escolar. Ela tem que ser trabalhada dentro dos órgãos públicos. Você tem, dentro da secretaria, quando eu entrei, eu coloquei um desafio para o pessoal que está coordenando, para a Vângela, que a gente tinha primeiro que trabalhar em casa, mudar a postura em casa com pequenas coisas. Então, a secretaria tem que ser o primeiro espelho disso. E daí a gente tentar irradiar para dentro da prefeitura, porque tu não pode mandar ninguém mudar de atitude se tu pratica outra coisa. Então a gente tem que ter um espelho. A educação ambiental é um processo longo, só tem data para começar, ela não para. E tem várias instituições aqui que já tem um trabalho pioneiro, como a SOS Amazônia, né, o próprio grupo que surgiu na CEMEIA com a Edgar de Deus naquela época, como o Parque Zoobotânico, enfim. Eu acho que a gente tem que resgatar essas experiências, aprender, formar, aglutinar essas pessoas num programa grande para a cidade. Arthur, você falou uma coisa interessante, a educação ambiental não pode ser só focada na escola ou mesmo nas crianças, mas a gente tem que educar os adultos também. De que maneira que a gente pode chegar e falar com os pais dessas crianças que recebem essa educação ambiental nas escolas? A gente tem visto que tem que ser uma série de abordagens. Por exemplo, a gente tem que começar a trabalhar nos bairros. Onde é que essas pessoas trabalham? Como é que é a forma de vida delas ali? Outra, a abordagem casa a casa, como a gente está fazendo. É uma coisa pontual? O efeito prático disso é questionável? Pode ser. Mas a gente está indo, a gente está pedindo. O que é falado, por exemplo, nesses encontros? Por exemplo, a gente foi agora, estou vindo da Cidade Nova, onde a gente passou em várias casas que estão com esgoto e com lixo dentro do rio. A gente tem pedido para o pessoal o seguinte, não adianta a gente limpar a cidade se continuar sujando. Então a prefeitura vai, limpa e logo depois está sujo do mesmo jeito. Então a gente está pedindo para os moradores para que não joguem lixo ali, mas não se limitando só a isso. Está conversando com eles também o seguinte, olha, por que joga lixo aqui? Não passa coleta? Se não passa, a gente vai à Zona Censul, a gente está com uma parceria muito boa com o Gildo e com a equipe dele, onde a gente tem solucionado vários problemas desse tipo. O caminhão não entra aqui, não entra, então vamos negociar um carro de boi para tirar o lixo. Então a gente está levando um pouco dessa alternativa e a ideia é que esse processo de educação, essa coisa mais de abordagem,
Depois, nos casos mais crônicos, seja acompanhado também pela fiscalização. Que eu acho que esse é um ato extremo, mas às vezes eu tiro isso muito, espelho muito com o pessoal do trânsito, conversando com eles falavam, olha, usar cinto de segurança foi massificado durante muito tempo, mas o pessoal só mudou quando começou a ganhar multa no trânsito. Então, às vezes, a atitude extrema, infelizmente, é um recurso educacional. Quando aperta o bolso, as coisas começam a mudar. A pessoa muda. E você tem isso a nível de empresas, a nível de pessoas. Enfim, acho que o trabalho de educação ambiental é uma coisa maior do que um programa, né? Ele tem que ser como é que a gente pode colocar? Uma proposta de postura de vida. E, Arthur, falando em fiscalização, o que a prefeitura é responsável por fiscalizar na área de meio ambiente? Porque a prefeitura ela também é um órgão que pode emitir multas, pode emitir termos de ajustamento de conduta. Como é que está essa situação dentro da prefeitura hoje? Essa situação nós estamos começando a desenrolar ela agora. A maior parte dos fiscais da prefeitura estão em disfunção, né? Então isso gera uma série de problemas legais para a atuação deles. Primeiro nós estamos ajustando isso internamente, e graças a Deus a gente está conseguindo resolver. E a prefeitura hoje é responsável pela parte de poluição sonora, pela parte da questão do lixo, de contaminação de mananciais, de terrenos baldios, enfim. Tem uma série de atribuições dentro do Sistema Nacional de Meio Ambiente, que é o SISNAMA, onde o município tem várias atribuições. O que a gente tem procurado fazer é negociar as parcerias com o Estado, com o IBAMA, para que a gente não fique sobrepondo atuações. Como hoje a gente consegue trabalhar muito bem afinado, a ideia é que as equipes se integrem e também a gente tenha papéis bem definidos. E também que a gente se apoie. Por exemplo, uma força muito grande que a gente quer contar é com o pelotão ambiental da PM, que tem um trabalho muito legal, tanto no apoio à educação como à fiscalização com a gente. E eles têm uma visão muito de que eles têm esse poder só de polícia, mas não. Eles têm esse trabalho e a gente quer apoiar da forma que puder. Assim como a sociedade civil também. Acho que as denúncias são muito bem-vindas para que a gente possa atuar. Porque se a gente consegue incutir na sociedade o hábito de denunciar o que está errado, e a gente consegue dar uma resposta apurando isso, a gente vai conseguir aos poucos criar uma postura em relação ao meio ambiente. Bacana. Arthur, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Legal. Não sai daí, daqui a pouquinho a gente está de volta. Estamos de volta conversando com o secretário municipal de Meio Ambiente da cidade de Rio Branco, Arthur Leite. Arthur, no bloco anterior nós conversávamos sobre essas parcerias, enfim, na área de meio ambiente entre o Estado, o governo federal e o próprio município. E uma das coisas que está sob a responsabilidade do município é a questão dos parques ambientais municipais. Em Rio Branco nós temos dois grandes exemplos, conhecidos acho de toda a população, que é o Parque Chico Mendes e o Horto Florestal. E o Capitão Ciríaco. E o Parque Capitão Ciríaco também, que é ali no 2º Distrito. Qual é a política que está sendo pensada para esses parques? Eu acho que o primeiro espaço que a gente tem que ter com os parques, o primeiro trabalho, é uma recuperação total dos espaços. Esses espaços estavam em condições que, como uma amiga minha foi visitar lá, e disse que para chamar de precário precisava muito ainda. O que a gente pensa é que cada parque tem uma função diferente. Por exemplo, o Horto Florestal, a ideia da gente é recuperar ele, transformar ele numa área de lazer. Ele já tem uma frequência grande, né? Só com a limpeza e a iluminação e oferecendo o mínimo de segurança, esse número tem triplicado. A ideia que a gente está é recuperar o espaço dos esportes, trabalhar a parte do açude, trabalhar também a escolinha de meio ambiente, além do foco de educação ambiental, trabalhar, além da oficina de papel, a oficina de reciclagem, ampliar a escolinha, que a gente tem agora uma emenda do deputado Zico Bronzeado para reformar a escolinha, botar lá também um centro de informática com acesso livre à internet, enfim, oferecer treinamentos, trabalhar a questão ambiental interligada com outras funções, como o parque é para ser. Trabalhar eventos dentro dos parques
né? Como a gente já começou a fazer no Parque Chico Mendes, que aos domingos a gente tem, a cada 15 dias tem montado uma feirinha de artesanato, comidas típicas, como aquela antiga do Sebrae que ficava na rua. E o Parque Chico Mendes a gente tem pensado um desenho diferente para ele. O espelho que o Angelim colocou no desafio para a gente ter no Parque Chico Mendes era o espelho do Museu Guild. Aquela estrutura é o sonho, mas a gente começar a ter lá um espaço de visitação, de pesquisa, de turismo. Já existe vários trabalhos de pesquisa dentro, na área do Parque Chico Mendes? Já. Vários alunos da universidade têm trabalhado lá. Agora mesmo o professor Moisés, do Departamento de Ciências da Natureza, está conduzindo um trabalho com os anfíbios do parque. E isso é pouco conhecido. Então a ideia da gente, já que isso existe, é usar o espaço do parque para realização de pesquisa e para divulgação disso também. Porque tem muitas pessoas que passam, por exemplo, pela universidade e nunca pisaram no Parque Zoobotânico. Apesar do enorme trabalho que o Parque Zoobotânico tem, o pessoal nunca se deu o trabalho de ir lá. O Parque Zoobotânico da Universidade Federal do Acre. Então a ideia era pegar esses trabalhos desses pesquisadores, colocar em conjunto também com a gente trabalhar, fazer do Parque Chico Mendes um espaço para divulgação, para mostrar isso para a população. Então a gente está tentando trabalhar junto ao BID um projeto de reestruturação do parque agora, com desenho de novos espaços para os animais, de visitação, de reformar a parte de alimentos, enfim. A gente quer tentar, nesses 4 anos, reestruturar aquilo, dando uma outra visão e dando o mínimo de respeito que o parque merece, porque foi fechado, já teve condições precárias. Hoje a gente está tentando fazer o mínimo agora, né? Só foi possível fazer a limpeza, dar um mínimo de segurança para as pessoas e cuidar dos animais, porque eu me surpreendi com a quantidade de animais que se tem no parque. Porque a gente vai muito para a área de visitação, mas a quarentena, onde fica uma série de animais que são apreendidos, que estão doentes, varia de 200, 150 animais hospedados lá. É uma pergunta que, inclusive, a gente nunca se faz, né? Quando o Corpo de Bombeiros, ou IBAMA, ou IMAC, enfim, ou qualquer outro órgão encontra algum animal silvestre, onde é que deixa, né? Adivinha. Vai para o Parque Chico Mendes. Vai para o Parque Chico Mendes, os animais exigem cuidados, né? Tem alimentação, tem medicamentos, tem veterinários. Então tudo isso a gente tem conseguido com a prefeitura e com as parcerias que a gente tem montado, tanto com o governo do estado como com as entidades. Por exemplo, o Supermercado Gonçalves dá uma grande contribuição para a gente na alimentação dos animais. É um bom parceiro que já cuida do parque há um bom tempo e a ideia que a gente está é ampliar esse trabalho nos parques. A gente, por exemplo, está com a proposta que a gente está amadurecendo junto com a Secretaria de Finanças, que é de adoção de espaços públicos, onde empresas ou pessoas queiram adotar uma praça, né? A gente está querendo ver como é que operacionaliza isso e aquelas pessoas poderiam explorar o espaço publicitário daquele local, doando recursos para manutenção dele. Às vezes, algumas famílias que moram em torno de uma quadra de futebol, de um parquinho, querem contribuir com aquilo. A gente tentar viabilizar isso. A gente tem sido procurado por várias pessoas que vêm um pouco com essas sugestões. Eu queria ajudar a manter isso, como é que eu faço? Então, eu estou tentando desenhar junto com o Pereira, que é secretário de Finanças, um modelo que a gente possa aceitar essas doações e conseguir trabalhar. Vocês têm sentido essa predisposição da iniciativa privada? Sim, não são muitos ainda, isso não é muita coisa muito comum aqui no Acre, mas várias pessoas têm procurado. Porque muita gente tem dito, olha, eu gostaria de ajudar o parque, eu gostaria de ajudar essa praça limpa. Porque as pessoas aqui no Acre, elas começam a se sentir incomodadas com o estado de abandono com que esses espaços públicos ficam. A gente vê no Horto, quando a gente entrou, assim, a sujeira, o mato, o viveiro totalmente tomado por sapé, né? O próprio açude hoje ainda, apesar da limpeza que a gente fez, o açude tem uma rede de esgoto que drena dentro dele. Então, as pessoas que usam, que cresceram, que têm poucas opções de lazer, começam a pedir por essas soluções. E muita gente que tem uma pracinha de um bairro e quer que ela seja mantida limpa. Então, essa pode ser uma das alternativas para a gente trabalhar também, né? Envolvendo a sociedade civil. Arthur, e a gente falou do Horto Florestal, do Parque Chico Mendes e o Capitão Ciríaco. Qual que é a ideia que a equipe de meio ambiente da prefeitura tem para o Capitão Ciríaco? O Capitão Ciríaco hoje ele é gerido pela Fundação Elias Mansur. Aliás, pela Garibaldi Brasil. Pela Garibaldi Brasil, que é a Fundação de Cultura Municipal. Então, a ideia que a gente está lá com o Marcos é discutir aquele espaço. Aquele espaço são apenas 6 hectares, né, uma área relativamente pequena, mas tem um contexto histórico muito forte. É o menor dos parques. Mas tem uma importância muito grande, que é localizado, que tem toda a memória de Rio Branco ali. Então, esse contexto tem que ser explorado, tem que ser trabalhado. Ali é um espaço privilegiado para você montar núcleos de escolinha, trabalhar, por exemplo, brinquedoteca, educação ambiental.
Enfim, a gente tem que dar atrativos e dar condições para que o local fique atrativo. Os parques eles estavam muito abandonados, e quando eles estão abandonados, aparece um outro tipo de ocupação que não é desejada. O vandalismo, o pessoal usando droga, enfim, dando todo tipo de uso para o parque, menos o que é que ele se destina. O Parque Chico Mendes tem um problema mais sério, que são as invasões que estão acontecendo no entorno dele. A gente teve no passado animais mortos, depredação, enfim. E a ideia é que o poder público tenha que assumir essa responsabilidade em conjunto com a comunidade. Não adianta você fechar o parque, você tem que trazer a comunidade para junto desse modelo, onde você possa trabalhar um sistema de gestão que ela se sinta responsável também pelo parque. Arthur, quando a gente fala nesse processo de reestruturação dos parques, muito é de um investimento imediato nessa parte de infraestrutura e tudo mais, mas muita coisa também exige um investimento a longo prazo e para todo sempre, principalmente no que diz respeito à questão humana, nas pessoas que vão trabalhar a educação ambiental, as pessoas que vão trabalhar no parque para que ele tenha vida. Você acha que isso é viável? Eu acho que essa é a única fórmula que a gente pode ter para manter um espaço vivo. Porque se você não tem uma comunidade adotando um espaço, ele fica limitado a uma gestão. Veja o próprio Parque Chico Mendes, o que passou-se com ele, né? O parque foi criado com toda uma proposta em cima, teve uma certa continuidade, depois chegou até a ser fechado. Então, quando você tem a população participando disso, se sentindo dona dos espaços públicos, você tem uma postura diferente, que é o de construir para a população e construir com. Então, a gente tem várias intenções de discutir com a população do entorno o que é que vocês querem para cá. Por exemplo, os parques são um espaço para a prática de esporte. Ali no Chico Mendes, vão várias pessoas de grupos, de bairros ali próximos brincar. Então a ideia que a gente está é tentar montar uma escolinha de futebol no local, tentar apoiar, tentar recuperar o espaço, organizar ele. E também, o caso do Parque Chico Mendes, ele tem que começar a tentar se manter. Seja através de doações, através de cobrança de estacionamento, enfim, ecoturismo, por que não, no parque? Tentar trabalhar isso, já que é uma coisa muito precária. Logo na época da transição, eu tive no Parque Chico Mendes e tinha uma série de pessoas visitando e cobrando, por que não tem uma lojinha de artesanato ali dentro, de souvenir? Como a gente não conseguiu montar a lojinha ainda, que deve vir na estruturação, a gente começou junto com o pessoal da Economia Solidária a feirinha de artesanato dentro do parque. Que já é um paliativo. É um paliativo, a gente já começa a dar vida para o parque, já começa a virar e uma coisa vai puxando a outra, Diogo. A gente botou a feirinha, aí o pessoal começa a cobrar, tem que ter uma música, tem que ter uma coisa cultural, tem que ter uma brincadeira para as crianças, enfim. E vai acontecendo e a gente acaba tendo que fazer o que é nosso papel, que é organizar esse espaço e dar ele para a população. Esse tipo de cobrança é bom. Agora, os parques não tem que ser só isso. Ele tem que não só visitação, ele tem que ser um espaço onde a pessoa sinta qual a finalidade daquele parque, o que é que ele representa ali. A gente viu no Parque Chico Mendes no começo, acho que é um dos locais da cidade que mais tem lixeira. É um dos locais que mais fica sujo. As pessoas, às vezes, vão fazer seu piquenique e deixam o lixo todo espalhado. Não se dá o trabalho de juntar e colocar na lixeira que está a 10 metros dela. Então, a gente está na parceria legal com o pessoal da Vertente, né, dos escoteiros também, o pelotão ambiental. Estamos num grupo grande de educação nos parques, onde é feita a conversa com essas pessoas, a gente tem uma abordagem... Trabalho de orientação imediata. Mesmo. Porque às vezes é muito da comodidade, da cultura do jogar no mato que a gente é criado aqui. A pessoa pega e joga, né? Joga no mato. E aquilo suja, o ambiente fica desagradável, você não quer mais voltar lá quando está sujo. Mas você exige que esteja limpo. Arthur, falando em jogar no mato, eu acho que uma das questões que a gente mais tem dificuldade em lidar na área do meio ambiente é a questão do lixo. Como é que está essa questão do lixo em Rio Branco? Além da coleta, para onde esse lixo está indo e como é que esse lixo está sendo trabalhado? O lixo, se você tiver uma ideia, Diogo, a cidade estava suja quando a gente entrou. Você imagina como é que estava o aterro sanitário. O aterro não pode nem ser chamado de aterro, era um lixão. Hoje ele está com a situação mais amena. Mas a ideia do lixo que a gente está pensando é resgatar um pouco o trabalho que foi começado na CEMEIA com a Edgar de Deus, que era o programa chamado Lixo e Cidadania. Você tem a atuação conjunta da Secretaria de Meio Ambiente e da de Serviços Urbanos, onde você trabalha com os grupos comunitários. A SOS Amazônia foi uma grande parceira desse trabalho, a ideia é resgatar um pouco isso, trabalhando desde a geração do lixo, o acondicionamento, a coleta e a destinação final. E aí você tem que envolver os garis, tem que envolver
a comunidade. E hoje a gente tem uma vantagem muito grande. Na época se comercializava pouco lixo. Hoje só Rio Branco, se eu não me engano, são 7 ou 8 compradores de lixo. De latinha, de garrafa PET, papelão, enfim, alumínio. Então a ideia da gente é potencializar essas iniciativas. Como é que a gente ajuda? Por exemplo, o pessoal que a gente já conversou tem dito, olha, a nossa dificuldade é a coleta. O lixo vem todo misturado e o pessoal que vende rasga o lixo doméstico. E quando ele rasga o lixo doméstico cai no chão. Quando o carro de lixo passa, em vez de passar 2 minutos recolhendo aquele lixo, passa 10. Porque tem que limpar, tem que raspar com a pá, tem que jogar em cima do carro. Então a gente está perdendo tempo, está perdendo dinheiro. A ideia é a gente começar um trabalho focado em separação domiciliar, pela uma questão ambiental, mas também transformar isso em uma questão econômica. Quando eu fiz mestrado em Florianópolis, o computador que eu trabalhava na universidade foi comprado com dinheiro de latinha. O próprio centro acadêmico fazia isso, né? E equipava a universidade com esse recurso. Condomínio, você tinha a opção de separar o lixo ou não. Se você separa, como o condomínio vende o lixo, aquilo acaba virando um negócio. Em Rio Branco já tem toda uma estrutura. Você vê que latinha de cerveja não cai nem no chão. No carnaval o pessoal brincava, que você não encontra. Sempre tem alguém passando. Sempre tem alguém juntando, porque tem um comércio. O que a gente tem que fazer é como organizar esse comércio. Então, uma das propostas que a gente tem para o lixo é montar uma central de triagem de lixo. Já tenho conversado muito com o Gildo isso na Sensu, a gente tentar ter um caminhão e dias de coleta específico, fortalecendo o trabalho que a SOS já começou em alguns bairros, de ter a coleta seletiva, para a gente fazer uma experiência piloto, aprender com isso, que não é uma coisa tão simples, né? E depois transformar num programa do município. Arthur, e já que a gente está falando sobre a reciclagem e já tem algumas iniciativas, me parece que é muito caro a gente implementar uma fábrica de reciclagem completa, como já existe em outros estados. É viável, com os recursos que a prefeitura tem, instalar uma fábrica de reciclagem de lixo aqui no Acre? Eu acho que isso depende muito do volume, depende do tamanho da fábrica e do volume. Eu acho que a gente tem que começar, eu costumo dizer que a gente não consegue aprender a dirigir dirigindo Ferrari, tu aprende em Fusca. Então a gente não pode querer montar uma fábrica de primeiro mundo e não ter capacidade gerencial e apanhar com ela. A gente tem que primeiro trabalhar a coleta e a triagem, aprender com isso, conhecer o mercado, fazer a esteira para separar o lixo que vem misturado, separa vidro para um lado, separa lata para outro, enfim, fazer essa triagem inicial, classificar, porque só tipo de plástico são mais de 50 tipos de plástico, não é uma coisa única. Então a gente tem que aprender a lidar com isso. E também o trabalho com lixo orgânico. Eu acho que boa parte do problema de Rio Branco hoje da coleta são as galhadas das podas das casas de árvore e dos quintais que são limpos. Esse material vai parar todo no aterro sanitário ou fica apodrecendo, o pessoal toca fogo. Então, se a gente conseguisse ter um sistema que tivesse locais com trituradores, que triturador como tritura macaxeira, num estado um pouco maior, eu vi em Manaus uma experiência semelhante, se tritura a galhada e se vira adubo orgânico, o nosso paú. Tem uma senhora estrutura de comercialização, todo o galho é disputado à tapa pelos compradores. Então esse tipo de iniciativa a gente pode trabalhar aqui em Rio Branco também. E a reciclagem de lixo, eu acho que o município tem que organizar. Agora ele tem que transformar num negócio e não para o município assumir, mas para terceirizar, para trabalhar também a geração de renda. Bacana. Arthur, muito obrigado pela tua participação aqui no Ideias da Aldeia. Obrigado, e eu queria deixar uma mensagem aí que nós estamos reativando a secretaria, né? Estamos com esse trabalho integrado na prefeitura e que a população procure e colabore, sobretudo com a questão do lixo. Acho que lixo é uma postura primeiro individual. Não adianta eu reclamar da cidade suja se eu não ajudo. O Angelim fala uma frase que cidade limpa não é a que mais se limpa, é a que menos se suja. Então a gente botar isso em prática, eu queria agradecer o convite. Estamos aí para a próxima. Bacana. Muito obrigado também às 22 cidades do Acre que acompanharam esse bate-papo sobre lixo, sobre meio ambiente. Até a próxima.